Amém. Boa noite, a paz do Senhor para todo mundo, a graça e a paz a você que está conosco aqui em mais uma reunião de atletas de Cristo, mês de julho. Já estamos na metade do mês de julho e eu tenho uma certeza que muitas coisas Deus ainda tem a falar. Já tivemos duas lives nesse mês de julho, dia 2, dia 9, e agora vamos ter a terceira, né? Hoje uma live super especial com meu irmão Leandro, lá de Bonfinópolis, não. O Bonfinópolis, não. Leandro é de... Bonfinópolis, que inaugurou lá, né? O nosso irmão, É, o tu é Edson. de... Como é que é? Eu esqueci agora. Edson A Meschini. cidade. Não Bonfinópolis. A acertou a minha? cidade. A É. minha, a minha é Borborema. Borborema, Bonfinópolis Borborema. não. É Borborema, né? No Não, é com interior B, de né? São Paulo, É um B, né? Bom e Borborema. Bonfinópolis. Não, estava confundido. Bonfinópolis foi o Edson, né? O Edson Meschini, que esteve conosco aqui na semana passada. É por isso que ainda estava na minha cabeça. É o Mas Leandro é de Edson. Borborema, né? No interior de São Paulo. Abençoado, vai estar aqui conosco hoje, falando, testemunhando um pouco daquilo que Deus ele tem feito na vida dele através do ministério dos atletas de Cristo. Então, nós vamos estar agora orando a Deus, agradecendo a Deus por esse tempo, e aí já vou passar direto para minha irmã Neiva Rodrigues, do Ministério Manaim, né, que vai estar nos abençoando com louvor nesta noite, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em Teu santo nome, Senhor, nessa reunião de atletas de Cristo. Senhor, até aqui o Senhor é aquele que tem nos ajudado, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, e nós queremos, ó Deus, que nesta noite, através dos louvores, através do testemunho, Deus, que será ministrado, o Senhor possa falar conosco e edificar, Senhor, a nossa fé, Deus, e fortalecer, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fala conosco, papai, em nome de Jesus, nesta noite. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu já quero passar direto para minha irmã Neiva. Neiva, ela vai estar nos abençoando nesta noite com os louvores. Está contigo, Neiva. Graça e paz, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que essa noite nós possamos encontrar em Deus a força, o renovo, a certeza de que dias melhores virão, independente das dificuldades, independente da situação, mas crendo que o amanhã dias melhores virão, né? Às vezes nós passamos por tantas coisas, por tantos problemas, por tantas frustrações e nos bate o desânimo, a vontade de desistir, mas tem uma pessoa que conhece tudo sobre nós. Ele sabe o desejo do nosso coração, ele sabe tudo que a gente passa e que nós possamos encontrar nele a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, porque ele é o Deus fiel, ele é um Deus que tudo pode nas nossas vidas, amém? Então, vamos louvar ao Senhor. Esse louvor, ele fala muito ao meu coração. Amém? Que ele fale ao seu também. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordado, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredo, com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto pra chegar até aqui.
O Deus que me conhece sabe o que eu mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito. Em todos os passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços. Quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu. Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama. Sou mais que vencedor. Fui escolhido e ungido pelo meu Senhor. Sou protegido e amado pelo instrumento usado nas mãos de Deus. E em todo momento comigo Ele está. E com Ele vou até o fim. Pois só Ele sabe tudo sobre mim. Só o Senhor sabe tudo sobre as nossas situações, as nossas dificuldades. Somente nele, confia nele, porque as demais coisas Ele nos acrescentará. Aleluia. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando cada dia, e muitas aflições, mas venci nas orações, em segredo, com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que eu mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, na minha fraqueza Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito. Em todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços. Quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu. Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama. Sou mais que vencedor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama. Sou mais que vencedor. Vencedor. Independente da dificuldade, da situação, o nosso Deus nos conhece, Ele sabe cada lágrima derramada, Ele sabe dos momentos de aflições. Você que está nessa live hoje, você não está aqui por um acaso, você não é obra do acaso, você não está aqui do nada, mas você está aqui porque há um propósito, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, que essa noite você possa ser edificado na presença, na rocha viva que é o Cristo Jesus. Nós estamos no mês de live, que nós vamos falar sobre testemunhos, que testemunhos venham edificar ainda mais, porque cada um de nós temos uma história para contar, temos um livramento, temos vitórias, conquistas, e mesmo mediante as lágrimas, quando nos prostramos em oração, o Senhor vem com renovo, e ainda que a nossa voz venha falhar, ainda que os nossos olhos venham se encher de lágrimas, o Senhor tem uma promessa para nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus, santo, santo, és tu, digno de toda honra. Muitas vezes nós estamos no nosso quarto e não sabemos o que fazer, e só vem a vontade de chorar. Mas saiba que essa noite o Senhor renova as tuas forças, Ele renova tudo aquilo que está querendo sair da sua vida. Mas o Senhor te diz outra vez:
A vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguentaria nem gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. Oh, de pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. E te ver adorando, não imagino quanto está sendo difícil. Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso. E a voz que ainda embarga quando quer cantar. E mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre os solos e o choro está se superando. Crendo que amanhã o dia mal passou. E que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. Oh, aleluia, glória a Deus. A promessa é muito maior do que a situação que você se encontra nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. De pouco a pouco você se tornou alguém, que o fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda não. Sempre chorando, estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Eu te ver adorando, não imagino quanto está sendo difícil. Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso. E a voz que ainda embarga quando quer cantar. E mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre os sons e o choro está se superando. Crendo que é um te amar. E que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. Não imagino quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso. Depois quando embarga, quando quer cantar, e mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre os sons e o choro está se superando. Tudo que te amor, e que a promessa, que toda promessa que o Espírito Santo tem para a sua vida é muito maior que essa dor, é muito maior que essa enfermidade, é muito maior que a situação em que você está vivendo nesse momento. Então somente creia naquele que pode mudar a sua testemunha, a sua história, e você poder contemplar o seu testemunho, espalhar o seu testemunho para ele levantar a vida de muitas pessoas. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, Neiva. Louvado seja Deus. É uma coisa que a gente, antes da live, né, a gente estava comentando que não é fácil você dar testemunho, porque o testemunho ele gera um processo e nem sempre é fácil, né, você passar pelo processo, mas para que você possa ter um resultado, é necessário você passar por um processo, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você, na sua vida, já passou muitos processos, muitas circunstâncias, muitos milagres. Então, a gente louva a Deus por isso. E a direção que Deus ele nos dá para essa live, ela é direção realmente abençoada, porque através dos louvores ministrados, nós percebemos que é uma direção do Senhor no sentido do propósito da live, né, da série, né, de testemunhos. Então, que Deus ele continue abençoando sua vida, a sua família e seu ministério em nome de Jesus. Amém? Antes de passar ao Leandro, a gente vai estar orando agora. Nós tiramos um tempo sempre das nossas reuniões de Atletas de Cristo para estar orando
por alguma causa que você está vivendo na sua área mesmo pessoal ou na vida de alguém. Então, esse é um tempo que nós tiramos para que você apresente a sua vida ou a vida de alguém num propósito que você queira, porque o Deus a qual nós servimos, ele é um Deus que realiza milagres, é um Deus que tem o poder e autoridade sobre todas as coisas. Então, nós vamos estar orando, apresente a sua vida ou a vida daquele que você queira neste momento, em nome de Jesus. Deus, ô Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque para que nós possamos hoje estar aqui, Senhor, nós tivemos que vivenciar muitas coisas, nós tivemos que negar muitas coisas, nós tivemos, ó Deus, pela graça e a misericórdia que só o Senhor tem, Senhor, nós tivemos que hoje estarmos aqui por algo que o Senhor tem preparado. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus justo e nós te louvamos, Senhor, por tudo isso. Deus, eu quero aqui, Deus, te apresentar a vida dos teus filhos e filhas, aqueles, ó Deus, que têm passado por lutas, circunstâncias, aqueles, Deus, que estão vivendo algum tipo de processo, um processo de mudança, um processo de resposta de Deus, um processo na área da saúde, na área da família. Senhor, tu conhece, tu sonda os nossos corações. A tua palavra diz que antes que eu fale qualquer coisa da minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu vou falar. Então, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, mas nós te pedimos em favor dessas pessoas, que o Senhor possa agir, Senhor. Nós sabemos que o tempo, ele é teu, Senhor. O tempo é diferente do tempo do homem. Nós queremos tudo para ontem, mas o Senhor sabe para realizar na nossa vida aquilo que o Senhor bem quer. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que assim, se for a tua vontade, que o Senhor faça. Abençoa, Deus, a vida da Neva, Senhor, a saúde, Senhor, a família dela, Senhor. Guarda em nome de Jesus a tua filha, Senhor, livrando de todo mal, Senhor. Guarda, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a vida da minha família, Senhor, do meu filho, Senhor, que está, Senhor, com gripe. Guarda, Senhor. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão aqui, Senhor, nesse momento orando a Ti, Senhor, buscando uma restauração, Senhor. Só o Senhor é aquele que pode dar essa restauração, Deus, por completo. E assim, Senhor, se for a Tua vontade, que o Senhor possa realizar hoje ainda, Senhor, este propósito. Mas, Deus, faça conforme o Teu querer e conforme a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, receba da parte de Deus o milagre sobre a sua vida, porque Deus é poderoso, maravilhoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós imaginamos. E sem mais delongas, eu quero já chamar para o jogo o meu irmão Leandro, mais conhecido como Leandro Samuca, direto de Borborema, né, no interior, vou falar bem assim, no interior de São Paulo. Leandro é líder de Atletas de Cristo, lá naquela cidade de Borborema, já esteve em outras regiões também. Em Piracicaba, o irmão em Cristo, que eu conheci nessa missão de Atletas de Cristo, e que hoje vai estar conosco, nos abençoando através de um testemunho abençoado sobre a sua vida dentro desse ministério, dentro dessa vida intensa que é o Ministério dos Atletas de Cristo. Então, Leandro, se apresente a todos nós, em nome de Jesus, meu irmão. Bom, mais uma vez, boa noite, né, pessoal que está chegando agora, graças a Deus, Senhor Jesus. É um prazer, uma honra muito grande, né, estar aqui com vocês, estar aqui com meu amigo, meu irmão Sender, né, um amigo mesmo da missão Atletas de Cristo nos deu, nessa caminhada aí de aí 10, 12 anos na missão. E o Sender, ele louvou a Deus pela vida dele, desse time fantástico do Acre, né? A gente se encontrava uma vez por ano, né, nos nossos congressos, né? E ali se formou uma grande amizade, onde a gente partilhava ali as nossas facilidades, as nossas dificuldades, mas, acima de tudo, ali, um orando pelo outro e seguindo, né? Cumprindo a missão que Deus colocou na nossa vida, que é essa missão abençoada, né? A missão Atletas de Cristo, né? E eu fico muito feliz de poder estar hoje aqui com vocês aí do Acre, que é uma referência, né, para a gente de Ministério de Atletas de Cristo, de Missão Atletas de Cristo, na verdade.
né, onde a gente vê N trabalhos, né, sendo realizados desde crianças, né, adolescentes, jovens, né, o Acre, que é eu estou falando um pouco do Acre, depois eu já falo de mim, porque vocês são bênção, e é uma influência para a gente de São Paulo e para outros líderes, as estratégias que o esporte proporciona para a gente poder evangelizar, para a gente poder ganhar vidas, né, para a gente poder fazer a diferença, né, aonde Deus nos chamou, né, e aonde o esporte entra, que talvez ali difícil de entrar, e com o esporte a gente pode alcançar pessoas, uma linguagem simples, né, mas através de uma recreação, através de um esporte, e ali no Acre é uma referência de tudo, né, o Acre não tem um time profissional de futebol, que nem São Paulo tem vários, né, de futebol ou de vôlei, basquete, né, de outras modalidades, mas ali é o esporte que vale, e Atletas de Cristo é isso, né, depois a gente vai estar falando um pouco mais, né, alcançar, né, as pessoas através do esporte, seja ele do alto rendimento, seja ele, né, do esporte amador, seja ele do tênis de mesa, seja ele do futebol, seja ele de qualquer outro esporte, né, e usar a maioria das estratégias. O Acre eu digo que é uma referência porque é um trabalho ali difícil de fazer a Cristo, é onde ele usa muito bem, né? Então, parabéns, Ceder. Eu sou suspeito de falar de vocês, né? Porque a gente tá junto, a gente partilha muita coisa da missão, né? Conversa, né? Sempre conversando, né? E fortalecendo um com o outro ali para a gente aprendendo, para poder realmente usar as ferramentas abençoadas que o esporte tem para a gente impactar. Então, louvo a Deus aí, fico grato demais, feliz demais por esse convite, né, de estar falando um pouco com o José, toca o copo aí, pega um copo de São Paulo aí, que esse copo aí não vai funcionar, hein? O copo não Não, pode não, resmungar. sai fora. Amém, Leandro. Mas tá. Isso daí é um carinho mesmo que nós temos, recíproco, né? O Leandro é bênção também na minha vida, desde o início do ministério praticamente. Eu acho que eu conheço o Leandro há uns 11 anos aí, de 13 anos que eu tenho de atletas, pelo menos há 11 anos eu tenho contato com o Leandro. E hoje vai ser muito bom a gente falar um pouco de testemunho da sua vida, mas eu já quero entrar, a gente vai estar fazendo um bate-bola hoje, vai ser bem dinâmico. Em qual área do esporte você é, né? Porque eu digo sempre que até hoje eu ainda estou buscando qual é a minha área do esporte, porque eu não sei muito bem ainda qual é a minha área. Mas qual é a sua área? Se você foi um atleta de alto rendimento, se você foi um atleta apenas de final de semana. E já diante disso, eu já pergunto para você de que forma você conheceu a missão dos Atletas de Cristo. Duas perguntas em uma. Legal. Sim, então, eu nasci pro esporte, eu falo, sabe? Aí o filhão aí, ó. Parabéns aí, hein? Essa live dos dois aí, ó. Eu sou o Sender, eu sou. Aqui, como é que é mesmo o nome? Esqueço o nome dele. É o pai e filho, devocional pai e filho. Pai e filho. Show de bola, eu tenho acompanhado aí, hein? Deus abençoe. É mais uma ferramenta, né? Hoje, muito importante. Mas, falando aí, Sender, eu vivi esporte a minha vida inteira, né? E isso foi acho que é no meu DNA, né? Já era para estar ali, né? Tá praticando esporte na minha vida e sempre praticando todos os esportes. A nossa geração, né, Sandra? Uma geração abençoada, onde a gente não tinha essa mídia, celular de alta tecnologia, não tinha nada. A gente tinha o mais importante que era o lazer de rua, enfim. E ali eu sempre envolvido com o esporte. E já tinha algumas valências ali, já ajustadas em mim, que eu amava esporte. Né? Na minha família não tem atleta, né, nenhum. Nunca teve, assim, atletas. Então, e eu parti no começo da minha infância, né? Parti ali com meus 9 anos fazer uma aulinha de basquete, né? E aí foi até os meus 19, né? Então cheguei a jogar basquete, dos meus 18, consegui jogar, é pouco tempo, né? E vim para Borborema. E aí eu fui atleta de alto rendimento, na verdade, no atletismo, né? Onde eu consegui aí, né, a minha vida inteira, né? Eu consegui meus êxitos e consegui, né, as minhas vitórias, eu falo as minhas, né? Que até naquele momento, né, era só eu e eu, né? Não tinha Jesus ainda no jogo. Então, ó, eu fazia, ganhei muito, realmente, no estado de São Paulo, participei de Paulista, Brasileiro, enfim, né? Treinei com os melhores, né?
e fui para atletismo, né? E, enfim, parei com a carreira fazem aí uns 8 anos, profissionalmente, né? Com a corrida, né? E nesse meio campo, nesse intermédio, né? Eu sempre praticando futebol, tudo, né? Mas o atletismo foi a minha modalidade, Sender, profissional, né? Foi a minha porta de entrada para uma faculdade, né? Foi onde eu consegui as minhas maiores realizações, né? Dentro das pistas, né? Eu me eduquei, todo esporte, eu sou professor de educação física, né? Trabalho com crianças, com 50 crianças, dou aula de basquete para essas crianças, crianças e adolescentes, meninos e meninas, né? Também no qual ali a gente usa o babalo, que o Sender usa muito bem aí no Acre, né? Aplicando a palavra de Deus com eles, orando por eles, né? E testemunhando, como você falou, testemunho, né? Tem dois tipos, o testemunho, né? Sua vida mesmo, realmente, né? E tudo aquilo que Deus tem feito, para que as pessoas possam ver o nosso testemunho vivo, né? Daquilo que somos. E como atleta, eu fui indo, né, Sender, como esse atleta, e fui caminhando. E em 2010, estava morando ali em Catanduva, né? Morei em algumas cidades. E em Catanduva a gente tinha uma grande equipe, né? E em Catanduva foi meu encontro, né? Eu encontrei uma igreja, enfim, né, em Catanduva e comecei a frequentar essa igreja. Não conhecia nada, não tinha noção. E na minha cidade, sendo que é Borborema, no caso, eu tinha muitos amigos que eram crentes. E naquela época era crente mesmo, né, gente? Naquela época, assim, falava o crente lá, né? Tipo era um respeito, era uma diferença, assim, né? E também um preconceito, né? Com crentes que a gente tinha, né? Mas eu tinha amigos. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, tudo no tempo dele, né? Eu acho que eu sempre falo que a gente não pode perder a oportunidade. Se abriu, você tem que chutar pro gol. Então, se deu oportunidade, fala de Jesus. Eu não vou esperar para pessoas se complicar mais. Então, fale. É claro que quem faz a obra onde vai ser Deus. Mas a gente tem que semear, né, assim? Não pode ir ali, eles perderam essa oportunidade de falar de Jesus para mim. Talvez ali talvez, ele é atleta, ele não vou querer falar com ele. Mas Deus me levou para outra cidade, e ali eu tive esse encontro com Jesus, não conhecia, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, Mistério de Catanduva, né? E fui para frente lá, mas talvez não sabia o que era, né? Mas Deus sabia, né? Já que era um passo muito importante. E a partir dali eu comecei, né, a minha caminhada, e foi muito rápido, Célia. A partir do momento que eu estava na corrida de alto rendimento ainda, tanto que eu treinava com o melhor atleta do Brasil hoje, que é o Otobelli, né, que é hoje o corredor de 5.000, foi para 2 Olimpíadas, a gente treinava junto de Catanduva, ele é de Catanduva, e hoje, até aí eu falei, meu Deus, porque assim, nós que somos do esporte, eu falo para o atletismo, futebol, vocês sabem aí, né? A missão Atletas de Cristo, ela nasceu, né, através dos jogadores de futebol, né, primeiramente, né? Então, e hoje, claro, graças a eles e a visão hoje dos presidentes que passaram agora, né, com a visão universal do esporte, né, de todos os esportes, né, além do futebol. Então, o atletismo, para mim, eu nunca vi, além do preconceito, né, que o esporte tinha, né, Sender? No meio cristão, né, evangélico, não, a bola ovo do diabo, tal, toda aquela história, né, não pode short, vou te disciplinar, eu nunca tive isso, mas assim, não peguei, né, essa época também não, eu acho que foi uma época da igreja, um aprendizado, segue o jogo, né, e que a gente deve muito a eles, pessoal que rompeu por a gente lá atrás, para que tivesse aqui hoje. Mas, né, quando eu vim em 2011, eu já estava caminhando bem, eu dei aquele alerta de falar assim, nossa, é verdade, eu quero falar de Jesus, né? Eu quero, porque no meio do meu atletismo nunca ninguém me entregou um folhetinho, né? Tal, ali falou, sou da igreja, aqui, eu te amo, não. E aí eu vi o que a necessidade de falar, meu Deus, eu não bebo, não fumo, não saio, tal, não tem Jesus. Esses caras são a mesma coisa, tem uns que até sai fora, né, da linha, mas é poucos. Então eu falei, eu tenho que falar de Jesus, tenho que fazer alguma coisa. Então foi aí, né, no caso, né, você falou a segunda pergunta, foi a do ministério, não foi? Foi do que eu fui atropelando. Não, é isso mesmo, sobre a questão do ministério, né? Como você conheceu também. Isso. Então, essa foi a história. E aí, né, nessa carreira de atleta, eu querendo falar de Jesus, né?
Falei, nossa, eu vou falar. E aí, como eu estava no alto rendimento, eu podia impor um pouquinho mais, né? Entre aspas, na minha cabeça, assim, tipo, eu tava com sede de falar, eu queria falar, ó, vamos para Jesus e tal, né? Eu só conhecia um tipo de igreja, que é uma bênção, diga-se de passagem, que na época era muito boa, que era a Assembleia, da onde eu era, e onde eu fui batizado, e eu não tinha conhecimento, mas Deus, ele capacita, viu, Zé? Eu acho que, assim, encorajamento, né? A gente tem que dar uns passos de fé e coragem, né, e ousadia, mas eu sou não convertido, ir para cima, né, que a gente fala, né? E ali eu fui, nos ambientes de atletismo, falando, na onde eu estava. E aí fui para os jogos, nos jogos eu querendo falar de Jesus, levei todo mundo para a igreja, né? Vamos para a igreja e tal, o pessoal foi. E aí eu saí daqui, né? E aí o que aconteceu? Eu fui capacitando, sabe? A gente realizou uma corrida, né? Como eu queria fazer uma corrida de Borborema, antes eu sair daqui, né? Aí eu fiz a primeira corrida pela paz, né? Igreja Assembleia de Deus. Não conhecia Atletas de Cristo. Quando eu fui para Piracicaba, eu, eu chegando ali, eu queria conhecer Atletas de Cristo. Eu não sei, foi muito de Deus. Eu pesquisei lá Atletas de Cristo, vi que tinha um link, entrei em contato, né? Não conhecia, entrei em contato para ver, liguei, e ali automaticamente ali a pessoa atendeu, que foi a nossa secretária eterna, Maybe, né? E falou, você daí e tal, em Piracicaba. E aí, que legal, a história é assim, gente, porque não pode existir, tem que ter muita sabedoria. Eu talvez não, nem tinha tanto, mas eu vou te dar, né? E nesse momento eu fiquei muito feliz. Até assim, que comecei, naquela época não tinha tanta tecnologia ainda, né? Mas tinha já, né? E conversando, já tem um grupo local aí em Piracicaba. E para vocês verem como que é as coisas. Quando é para ser, Deus, ele te monta. E aí eu e um amigo meu, né, que é o Moisés Ergt, hoje ele é técnico de futebol ainda, de grandes clubes também, estava até em Novo Horizonte, e ele era da mesma igreja. E aí o pastor que eu estava da igreja falou, vai, conversa com o Moisés, vocês vão fazer. Só que por respeito ao grupo local que tinha lá já, que estava junto com o Odair Patriarca, não sei se você conhece, sendo que também já fez parte da missão, e aí ele estava em Piracicaba, eu não conhecia ele, né, ia na igreja Nazarena, e a gente foi lá visitar, né, e acabando uma, duas, aí eu não sei, e a igreja, eu não sabia que a igreja Assembleia era tão forte em Piracicaba, que eu não conhecia outras igrejas, né, não tinha noção de que era batista, não tinha, né, de outras igrejas. E aí, né, falamos, a gente quer abrir um grupo local, vocês não querem estar junto também, né, fazendo, e na hora o pastor falou, mas vocês já são uma igreja muito grande, vai querer mais do que, mais ou menos assim ele falou. E aí a gente sentiu meio que para baixo, né? A gente sentiu, falou, pô, mas nossa, mas a gente tá vindo aqui para fazer um bom relacionamento e não tá querendo, né? A gente foi mais uma ou duas reuniões, né, ali, e, e ali naquela reunião, depois a gente não sentiu mais de Deus de ir na reunião, e aí a gente começou nossa caminhada, né? Começou nossa caminhada ali em Piracicaba, na igreja, né? E Deus foi preparando tudo, né? A gente, com todo respeito ao pessoal, a gente continuou. Isso foi em 2000 eu não tenho as datas muito bem lembradas, mas enfim, foram ali, em Piracicaba foram quase 6 anos, né, da missão, né, onde Deus começou a nos preparar mais, nos moldar mais, e eu sempre tive esse desejo de evangelismo, né, Sandra? De evangelismo, do ID, né, de pregar a palavra através do esporte, muito, muito. Então eu cheguei na cidade, eu já querendo falar de esporte, o pastor sempre falou, eu não sei nada, de esporte, faz o que você quiser. Entendeu? Aí eu te dou carta branca para você fazer o que quiser. Então eu falei, para quê falar isso? Para mim. Aí, primeiro evangelismo, eu envolvi tudo jovem, já fui para as skate lá, todo mundo de uniforme. De camisa já, era aquele logo preto ainda, né? Era esse, logo vermelho, né? E aí eu fui para cima, Sandra, foi ali que foi o meu pontapé inicial do começo, né? No começo foi para ter com muito mais assim até motivação, ousadia, né? Um pouco de conhecimento da missão, um pouco, mas querendo muito, muita sede, né? De poder falar de Jesus para as pessoas através do esporte. E aí Deus começou a me apresentar pessoas, né, especiais que trabalhavam com o Ministério do Esporte, e ali a gente foi muito para cima com eles trabalhos, entendeu? Em Piracicaba eu trabalhei, eu abri o leque, né, mesmo ali do evangelismo, trabalhando desde, como você fala, desde com o Kaká ao Kiki, né? Então, desde o vôlei
ao ping-pong, que era uma cidade de 400 mil habitantes, onde a gente tinha várias modalidades e era uma cidade com uma tradicional, muitas igrejas. Então, e aí, enfim, começamos as reuniões, fomos lapidando trabalhos, torneios, né? Aprendi muito, né? Fiz torneios de futebol, com atletas de Cristo, com igrejas, né? Trazendo quem não era crente, né? Que não é tão fácil, envolvido em vários evangelismos, né? Evangelismos criativos, como aí depois, né? Que eu falo do criativo, e aí foi indo sendo mais, eu ainda não tinha uma visão assim de reino. Eu estava não falando de igreja, A, B ou C, ainda não tinha essa visão de reino, do qual o atleta de Cristo, que todos sabem, ou quem não sabe, ele é internacional, né? Então ele não visa a placa de A, B ou C. Ele serve a igreja que ele está ali, né? Mas ele não é da igreja que ele está realizando as reuniões, né? Então ele, pelo contrário, ele serve todas as igrejas, né? E eu comecei a ter umas dificuldades, mas graças a Deus, Deus nos deu também estratégia, a gente lidou bem, né? Fomos conseguindo fazer vários trabalhos, vários evangelismos, e aí eu abri na verdade, a visão, né? A visão de reino foi aberta na minha vida, assim, que eu fui ver o que era o evangelho puro, que era servir, o que era amar pessoas, né? É que eu falei, eu fazia as coisas muito. Aí eu conheci um pessoal abençoado da Batista, que é o Marcos Valério, pessoal, que eu fazia muita coisa, né? E eu envolvia ele sem saber. Deus foi colocando pessoas e chegaram em mim. Chegaram em mim, esse Marcos Valério falou, viu? O Marcão, você conheceu o Marcão no congresso lá, né? Você estava no congresso de Piracicaba, Marco Valério, né? E aí ele falou, ó, o Abel ligou, o Abel se conheceu. O Abel da CBE. E aí o Abel falou, viu, né, falaram para mim assim, nós fizemos um Cefral, né, sei o que de esporte, aí olha para você ver, eu era de atletas isso já, mas pela instituição, pela igreja, eu não tinha tão aquele desprendimento ainda da visão real de que era amar pessoas, ao esporte, para aplicar a palavra de Deus, salvar vidas, né, poder falar de Jesus na vida das pessoas através do esporte, de uma forma. E aí eu tinha esse preconceito. O cara falou, mas eu vou falar, mas esporte? Aí eu tinha, por exemplo, não, por ser professor e fazer muita recreação, eu falei, mas eu já faço. Entendeu? Eu já faço isso aí. Não fazia nada. E aí foi aí que o Abel veio para Piracicaba, junto com meus pais, a gente tinha uma chácara, a igreja tinha uma chácara, tem, né? Ali em Águas, em São Pedro, muito grande. E eu falei, professor, eu quero fazer um CBE lá. O Abel explicou, eu falei, pô, que legal isso aí. Mesmo assim, eu achava ainda que era um negócio. Eu ainda não sabia, né, para vocês aí entenderem, o que é ser um missionário, o que é ser um mantenedor, o que é servir, entendeu? Então, eu não tinha essa noção real ainda, não. Não tinha. E aí, quando Deus me presenteou, já foi de impacto, né? Foi Ceflau, que é Centro de Formação de Líderes da América Latina, onde usa todas as ferramentas do esporte, que o Sender usa com maestria aí, que Deus capacita eles demais. Eles usam todas as ferramentas aí, né? E é isso. E aí eu fui para esse negócio aí. Aí veio o Abel, que para mim foi uma pessoa fantástica, foi um dos melhores aí que Deus ergueu para coordenar grandes líderes como a Miriam, né? Missionária hoje. Enfim, Cleiton, muita gente boa que eu nem tinha noção de que esses homens de Deus e mulheres de Deus estavam ali perto de mim. E o Abel falou, você vai ajudar comigo a servir, a coordenar. Entendeu? Você vai fazer toda essa logística, depois você faz. Então foram. Ali eu entendi. Aí eu pergunto no quarto, né, entendendo mais, querendo saber o que era. Ele falou: não, a gente vem aqui, a gente oferta para vir. Né? A gente. Isso que está acontecendo aqui. E ali foi um encontro meu, né, com o Espírito Santo, sim. Ali trabalhou de uma forma aonde eu achei que era esporte, e fui lá, voltei totalmente. É esporte, realmente, a gente usa todos os ferramentas de esporte, mas é um outro nível, é uma espiritualidade ali de encontro, sabe, de ações ali que a gente fica impactado mesmo, né, com o Espírito Santo agindo, usando a vida deles, né, para que eles possam passar aqueles cursos, essas ferramentas que chegaram. E quando chegou tudo isso na minha mão ali, eu ainda tinha essa idolatria gospel, mais ou menos, sabe, para você viu, de igreja.
falo abertamente, né, que eu tinha lá, de querer, vai pôr o Cristo, vai pôr o logo de igreja. Eu tinha uma coisa meio que assim na minha cabeça. Minha Miriam também, que era a gente era da mesma igreja, mas totalmente diferente, a Miriam já estava no nível já diferente do que eu, explicou, me orientou, e ali eu fui entendendo. Entendeu? E quando eu saí dali, do Ceflau, para o pessoal entender, né, eu já era líder de Atrás de Cristo. E eu saí meio que em confronto, meio que falando, meu Deus, mas eu tenho que ser, né, eu tenho que ser, fazer, cumprir minhas obrigações, mas eu estou, acho que um pouquinho fora do negócio aí. Entendeu? Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Né? Enfim, continuei meu trabalho, Sandra, ali, do jeito que tinha que ser feito. Aí abri o leque mesmo, que aí eu aprendi o que era Kids Game, festival comunitário, né, o Babalo. Então aí as ferramentas que tinha eu usei, e aí eu fui para dentro das favelas de Piracicaba, para as comunidades, e, amava servir, era 80 igrejas que a gente tinha em Piracicaba, 80 e poucos. E aí eu ia para as comunidades, né, e ajudando outras igrejas que eu nem conhecia, que nos procuravam, e a gente realizava as reuniões, e ali em Piracicaba eu abria mesmo, porque a gente ia para a concentração, ali em concentração eu fazia reuniões em outras igrejas, então, quer dizer, ficou muito conhecido o Atletas de Cristo, para a glória de Deus, né, e, nossa, mas que equipe, eu tinha uma equipe abençoada, pessoas que também amavam, foi fácil? Não foi, não era tão fácil, né, a gente realizar alguns trabalhos, a cidade não era pequena, né, mas esse foi o meu no começo, o meio, né? O meio ali que foi muito bom. E aí, sim, o pessoal entender, Deus foi, eu acho que Deus ele via em mim assim, falou, cara, esse cara é maluco, meu. Esse cara é louco. E aí ele deixava a gente fazer. E Deus foi preparando muitas pessoas, sabe, assim, tipo, pessoas que Deus colocou na minha vida que eu não imaginaria conhecer, né? Tipo, muitas pessoas do meio, né, esportivo, e aí eu fui começando, como eu conhecia já o Babalo, o Juju, que você deve conhecer do Babalo, que ele era de perto, eu comecei a fazer os trabalhos de Babalo, né? Sempre assim, o pessoal entender, depois os líderes de Atrás de Cristo, eu costumava pôr a a marca Atrás de Cristo, do qual eu sempre logava com as marcas outras, né? De outros né, ministérios, aí CBE, né? E outros. E não vi os outros. Então eu questionava e tal. E não entendi, não era assim as coisas. E aí com o Juju, eu falei, Deus me presenteando. Falou, Samuca, viu, vamos fazer o Babalo Cup aí em Cascaba? Falei, Babalo Cup? Vamos, bora. E era um Babalo Cup estadual, então era 500 pessoas envolvidas. E eu encarei. Com poucas, foi aquele último Babalo que teve, foi muito top, né, assim, com o Maurício, que você também conhece o Maurício, né? Mauricião, né? Então, nossa, uma pessoa fantástica, indico para a live aí, se você tiver conhecimento, pessoa fantástica aí do... E aí, né, meti a cara e fiz, né? Fui para cima com Deus na frente, falei, vamos fazer, né? E Deus preparando tudo. E eu, a hora que acabou aquele evento, eu falei, meu Deus, né? E aí, assim, sempre falar para os atletas, para os líderes, cara, você tem que ser ousado, mano. Deus tem que ir para cima, orar, botar Deus na frente e ir para cima. Porque senão as coisas não acontecem. Entendeu? E eu sou uma prova disso. De que desde quando começou o ministério, nunca desistindo, passei por muitas dificuldades ministeriais de igreja, mudança de igreja, né? Fui para Nazareno, para Batista. Mas você mudou por quê? Não mudei por causa de uma história longa, mas não por causa disso. E assim. E aí eu fui levando. E aí eu não contente com o negócio, você estava lá em Curitiba, eu peguei, a hora que foi apresentado lá o grupo local de Curitiba para o Congresso, que tinha acabado, eu cheguei e levantei a mão. Falei, Piracicaba quer ser sede dos Jogos do Congresso Nacional. Pastor Marco Gava, esse moleque tá de brincadeira, eu acho. Aí ele falou assim, mas o Acre tá na frente. Olha que situação, gente. Falei, como que eu vou concorrer com o Acre, meu, ser gigante? Não vai dar. Como diz o Neto, não dá, não vai dar, não vai dar. Falei, vamos orar, né? Aí o pastor, o Acre entra na fila. Ele falou pra mim, pastor Marcos, entra na fila que o Acre tá na frente. Falei, amém, pastor, mas eu quero. Aí eu conversei com o Sender, ele falou, não, a gente não vai ser mais. Na hora eu peguei o telefone e liguei pro pastor Marcos Gava. Pastor, o Sender não vai ser mais. Então vocês vão fazer o congresso aí. Foi em 2018, 2019, foi o 35º, não lembro. Enfim.
Aí, enfim, aí eu viajei, né? Aí eu falei, bom, agora eu que fui em congressos abençoados como Campinas e outros, mas eu falei, agora eu quero fazer o melhor para Jesus, agora é comigo. E aí você falou, nossa, tem uma equipe grande? Tinha nada, entendeu? Mas era uma equipe pequena, mas objetiva, tá focada. E a gente foi para cima, né, Sandra? Ali, mais um presente de Deus. Congresso de Piracicaba, que foi realizado na chácara do Abacateiro, né, onde foi um congresso onde Deus fez muitas surpresas, foi um congresso marcante também, o pessoal que está ouvindo, né, onde eu, o Sender, fomos consagrados ali à liderança nacional de atletismo, para a misericórdia de Deus, né, para a glória de Deus, mas foi um presente para a gente, né, gente que, Sender principalmente que é do Acre, eu que nem imaginava, né, mas eu digo isso como assim, que Deus faz, porque na minha opinião tem gente muito mais preparada, tinha, né, mais preparada que eu, mais capacitada talvez, né, e com muito mais aí condições, mas Deus escolheu a gente, né, Sandro? Para estar ali, né, junto, podendo servir ali, e aquele ali deu foi o marco, né? Até hoje estamos, né, Sandro? Né, como conselheiro da missão, e isso para nós, para o Sandro, a gente fala abertamente, é apenas um título, né? Porque a gente não o importante é a gente partilhar daquilo que tem aqui hoje em Borborema, em Piracicaba tinha, ele do Acre, a gente poder capacitar nossos amigos, aprender, para a gente poder usar melhor as ferramentas para ganhar almas através do esporte. É apenas, mas foi ali um momento importante da minha vida, porque é onde eu ralei muito, de Deus capacitando, altos e baixos, pessoas muito importantes passaram ali da minha vida, né? Como o Eduardo, que está na Espanha hoje, entre outros, né? E nessa parte de mistério, o pessoal entender, é como o leque, assim, gente, eu vou mesmo para vários setores, e Deus me apresentou pessoas especiais como o Du, e aí falou, oh, eu faço capelania de jogos abertos, que aqui no estado de São Paulo tem os jogos abertos, né, que trabalham mais ou menos 30 mil, 50 mil pessoas envolve, que é o maior evento da América Latina de esportes, onde atletas de Olimpíada vão, enfim, todo mundo aparece ali. E esse Du veio desafiando, oh, eu faço capelania, ele era líder lá de Maceió, um dos líderes até de Cristo lá, junto com o Johnson, enfim. Falei, vamos. E aí Deus também foi me levando para esse lado da capelania, aonde, né, a gente ia, né, fazer o trabalho de Atrás de Cristo, que Atrás de Cristo, gente, ele é o leque de alcance dele é muito grande, né? Então é muitas estratégias, né, que dá para ser usada, depende da sua localidade, para ser usado. E os jogos abertos é no meio da gente ir lá, aplicar a palavra de Deus, entrar nos ajustamentos, falar de Jesus. E esse menino, esse atleta, talvez até voltar para a cidade dele encorajado, né, em abrir um grupo local, né, e poder ali começar a missão Atleta de Cristo ou falar de Jesus através de esporte, né, porque assim a nossa missão é que o atleta seja um atleta maduro, para que esse sim, a gente tem que alcançar o atleta, transformar que ele precisa de maduro, para que ele sim possa alcançar o outro atleta. Então, para essa missão nossa, né, que preparar ele, deixar ele prontinho, porque ele vai chegar numa Olimpíada, talvez o pastor não chegue. Ele vai chegar em lugares, em país fechado, né, e pode entrar com a Bíblia. Então, ele pode mudar, né, e falar de Jesus em lugares. Talvez hoje eu não possa mais, mas aquele atleta que você evangelizou, que você fez capelania, ele pode entrar em outro lugar. E assim, como o Sanderson fala, é todos os ambientes. Tem o amador, tem o ambiente, né, o ambiente profissional. Então, se ele entrar também no ambiente amador, é a mesma coisa. O importante é esporte, né? Então, é isso que a gente ia falando. E aí, aprendi muito com capelania. Amo a capelania de Atletas de Cristo. A gente tem aí um mestre aí da capelania nosso na Atletas de Cristo, que é o Alex Dias, né, que já teve aqui na live, que tem N histórias e uma referência para mim, com o Alex eu conheço, mas que eu tive diretamente conhecimento, que é o Johnny Maluco. Então o Johnny rompeu em todas as esferas imagináveis e inimagináveis, e ele para mim é uma referência assim, de capelania, porque ele ia para dentro mesmo do jogo, né? E Deus capacitou, é uma das pessoas que eu admiro muito, né, que eu tenho um respeito enorme, está ali em Goiás hoje, sendo ali o braço direito do Rangel, né, num trabalho lindo que eles estão fazendo ali em Goiás, é uma referência, porque eu acho que a capelania, aqui para nós, né, Sender, é muito importante, porque é um polo esportivo. Então, Deus me levou para várias situações, né, ali em Piracicaba, que eu estava numa região próximo de Campinas, próximo de grandes cidades, né, Americana, é uma região metropolitana, né,
aonde a gente poderia dar para realizar alguns trabalhos pontuais, e não era tão fácil, né? Mas eu sempre nos capacitou, Sender, ali, e essa foi a minha, assim, entrada no ministério, né? Ali em Piracicaba, enfim, todos esses trabalhos, capelania, evangelismo, a gente fazia muito, Sender, e o pessoal que está nos ouvindo, eu gosto de fazer que o Sender faz, eu abria muito leque, eu não ficava nas reuniões, né? As reuniões a gente tinha, e atletas, e a gente abria, assim, depois que a gente aprendeu a visão da Coalizão Brasileira de Esportes, que é o Kids, que é outros trabalhos, a gente usava muito, eu usava muito essas ferramentas, e o nome Atletas de Cristo, que nasceu no coração de Deus, com esse logo lindo, é muito forte e muito apresentável para o pastor de igreja. Quando eu ia fazer um Kids Games, não daria, né, Sender, para falar, eu fiz o Ceflau, ele falou, mas o que é o Ceflau? Fiz CBE, mas CBE é o quê? Da polícia? Não, Atleta de Cristo. Então, até depois eu explicava, né, o pastor o que era uma CBE, o que era. Mas Atleta de Cristo, a entrada era mais fácil de você entrar naquele lugar, talvez onde eles não conheciam, muitos não conhecem, né? Para você realizar os trabalhos, para fazer os treinamentos com as igrejas e tudo mais. Então, eu usava muito, né, em todos os eventos, também ali em Piracicaba. Deus, eu não joguei futebol profissionalmente, brinquei, né? Não bato tão bem pênalti que nem o Sender bate. Sender que ele bateu aquele pênalti. Eu não sei se o goleiro também armou pro lado dele, mas enfim, fez lá o gol lá e botou o vídeo, falou, não sei o quê, papapá. Tudo bem, né? E ali em Piracicaba a gente jogava, mas Deus presenteou a gente com muitos atletas de futebol, né? Eu vim do basquete, joguei profissional 1 ano, fui para atletismo, minha vida foi atletismo profissionalmente, e futebol eu nunca joguei profissional. Só que Deus colocou atletas de futebol na minha vida, né? Então, louva a Deus, né? E os atletas de futebol que mais caminharam comigo. E aí ali em Piracicaba tinha muito ex-jogador. E eu sempre falava, pessoal, eu sou pastor hoje, sou auxiliar, eu não jogo mais, joguei em São Paulo, joguei em São Paulo. Falei, veja bem, você foi jogador de futebol, Deus te presenteou, você parou de jogar. Você talvez não teve a oportunidade de falar de Jesus quando você era jogador de futebol. Eu não era, eu se converti depois, papapá. E aí, bom, se ele falou isso que não conversou depois, entendeu? Aí eu falava para ele assim, falou, e agora, Deus não tirou esse daí de você. O seu nome, agora você tem que usar o quê? Aquilo que você não usou lá atrás, você é a mesma pessoa. Então você usa agora no futebol nosso. Aí, né, montamos a seleção de Atletas de Cristo, né, onde a gente rodava o interior, Sender, e alguns lugares, com esses atletas. Eles entenderam e aceitaram esse desafio. Encararam, malucos, né, meu? Os caras falavam, nossa, o Samuca tá ligando, para onde vai? Pegava todo mundo no carrinho e ia para todo lado, com atletas. E eles iam com o maior prazer. Aí a gente ia numa cidade, chegava na cidade, e aí falava da cidade, né? Tem um cara com câncer, uma instituição. A gente fazia o jogo beneficente com a nossa seleção, o ambiente era nosso. Então a gente orava, intercedia e arrecadava alimento. E eles toparam esse desafio. A pandemia veio, né? Parou. Mas, mais uma de estratégias, né, Sandra? Que ali Deus me capacitou pela misericórdia dele, né, de estar realizando esse jogo que era lindo, era gostoso. Hoje nós temos ali o nosso nobre, o japonês de Cristo ali, né? Fugiu o nome do irmão da missão nossa. Eu esqueci agora também, mas eu sei quem é que está falando. E ele está hoje à frente, né, do time de seleção de Cristo ali em Barueri, com o Paulo Sérgio, como turma muito abençoada, né? E eu tenho acompanhado. A gente aqui está bem, vamos começar a ativar. Mas é isso. Eu desprendi, eu falo assim, talvez teve coisas que eu poderia focar mais, mas Deus sabia todas as coisas, né? Eu abri realmente o leque, né, daquilo que eu podia fazer, daquilo que estava dentro das minhas forças, de conseguir fazer, de tentar fazer em Piracicaba, né? E não medi esforços, talvez não teria. É Deus mesmo, porque não tem muita coisa que não daria para fazer se não fosse Deus ali, nas favelas que a gente entrou, em muitos lugares, e lugares que Deus levou através da missão. Eu me senti ali um privilegiado mesmo ali de Deus poder me usar. Me senti muito feliz. Isso foi Piracicaba. Se você quiser fazer uma pergunta, porque isso foi Piracicaba. Benção de Deus.
Esse atleta que você estava falando de Barueri é o Fujimoto, né? Grande Fujimoto, Fujimoto. E esse sim Fujimoto mesmo. tem organizado um time, né, de ex-atletas e tem anunciado a palavra de Deus, né, através desses ex-atletas, uma bênção de Deus. Esse homem de Deus já é um senhor de idade, mas com a visão ainda de reino muito grande. Agora, Leandro, deixa eu só te fazer uma pergunta assim. Eu acho que eu entendo que a live hoje que nós estamos tendo, ela é uma live que ela é muito abençoada no sentido da visão que o Ministério Esportivo ele te dá no âmbito de aplicar o ID do Senhor, né? Enquanto você falava, e aí isso serve para aqueles que estão aqui agora conosco, aqueles que vão assistir depois aí no YouTube também, mas muitas pessoas elas têm a visão que o Ministério Esportivo ele é mais um grupo social do que um grupo realmente de uma ação de impacto. Eles acreditam que é mais um grupo que se reúne simplesmente para jogar bola, jogar vôlei e aquilo acabou. E quando você falou tudo que você falou, testemunhou aqui para a gente hoje, abre a visão de muitas pessoas que não imaginavam que o Ministério Esportivo ele tem um leque de evangelismo dentro das quadras, ele tem um leque de evangelismo através da capelania, ele tem um leque de evangelismo através de crianças com kids games, o babalo, ele tem um leque de evangelismo através de ex-atletas que podem ir a um campo de futebol, fazer entrega de bíblias, anunciar a palavra de Deus. Então nós percebemos que o ministério esportivo, ele não é uma caixa fechada, ele não é um quadrado, ele não é algo fechado, muito pelo contrário. O ministério esportivo é uma estratégia, é uma ferramenta dada realmente por Deus para que possamos falar da palavra dele para um grupo de pessoas que são atraídos por essa ferramenta, né? Então, eu fico muito feliz porque a fala do Leandro fala com muita propriedade aonde ele esteve e aonde ele está hoje, que é em Borborema. O Leandro ele tem levado a palavra de Deus e as estratégias, ou seja, ela de capelania, ou seja, com o trabalho com crianças, ou seja, o trabalho com ex-atletas, mas anunciando a palavra de Deus, utilizando o esporte como ferramenta. Então, eu entendo que o testemunho hoje para a gente é um testemunho muito grandioso, no sentido de enxergar o Ministério Esportivo como algo muito amplo e que tem um alcance de vidas muito grande. O Leandro estava falando ainda há pouco dos Jogos Abertos de São Paulo, que é um mundo, meu irmão. Jogos Abertos de São Paulo é um mundo. Se nós tivéssemos mais capelões, né, nos Jogos Abertos, e o Leandro mesmo ele tem batido isso há alguns anos, até dentro da missão dos Atletas de Cristo, no envolvimento de evangelismo, né, você está falando de um grupo de 50 mil pessoas, o Leandro diz, porque são os estados, todos os estados estão presentes em diversas áreas e modalidades em São Paulo. Então, isso é muito bacana, porque nos faz entender que, de fato, aquilo que nós fazemos ao Senhor, ele não é em vão, né? Aquelas pessoas que têm a visão ainda que o Ministério Esportivo é um clube social, eu tenho certeza que através do testemunho, através dessa live, a visão já é totalmente outra. E o que eu acho interessante, Leandro, quando nós falamos de Ministério Esportivo, geralmente aos líderes, geralmente aos pastores das igrejas que nos convidam, eles olham assim para a gente e falam, cara, eu não imaginava que era tudo isso. Então, eu fico muito grato a Deus por ter isso hoje aqui. E hoje o Leandro está em Borborema. E como é que está sendo as atividades aí, Leandro, em Borborema? Sim, você falou tudo, Sandro. Eu acho que, assim, a linguagem universal do esporte, ela alcança os inalcançáveis, né? O esporte, todo mundo hoje acompanha principalmente futebol, mas gosta de esporte, é simpatizante pelo esporte, entendeu? E, assim, é uma das maiores ferramentas mesmo para você entrar em lugares, eu digo assim, né, principalmente com crianças e adolescentes, né, que a gente tem que começar na base, né, esse evangelismo, e o esporte é uma ferramenta, o Ministério de Esportes, eu vou falar mais por... Assim, a gente é de Atletas de Cristo, mas eu, Sender, somos um daqueles que tem o pastor Rodrigo também, que é o nosso coordenador de Atletas de Cristo.
a visão do Ministério de Esportes, que é duas coisas que caminham lado a lado, né? Atletas de Cristo, ele trabalha de uma frente, mas o Ministério de Esportes, ele abrange de A a Z em N ferramentas, como a gente falou aqui, né? Desde capelania, missões, evangelismo, né? Eu acho que, assim, se o pastor entender que é Ministério de Esportes, eu vou citar uma igreja aqui que, para mim, é uma referência, e eu acho que o Cedro conhece. Se vocês não conhecem, depois eu passo o link, que a igreja ela mudou por causa do Ministério de Esporte, que é a igreja da cidade, de São José dos Campos. Na verdade, é uma cidade, né? Então, ali, vai pessoas ali, durante ali, a pessoa passa ali, eu vou fazer uma aula de tênis hoje. Aí depois, enquanto tá tendo aula de tênis, tá tendo culto. O outro tá jogando basquete na quadra. E o culto tá rolando, entendeu? São 3, 4 cultos. Eu vou pra corrida. E ali, todo ali tem uma estratégia. E aí hoje a igreja tem lá, sei lá, 50 mil membros, não sei quantos tem, mas como chegou a esse ponto? Através do quê? Ele atraiu o público para a igreja através disso, né? Então, o sal é bom fora do saleiro, a gente tem que estar fora. E é claro, temos que estar em comunhão, adorando, isso é domingo, culto da família, top, mas as ferramentas. Mas eu, falando de Borborema, quando eu vim de Piracicaba, minha mãe mora aqui em Piracicaba, agora eu vou falar minha história, né? Eu sou nascido em Borborema, nascido em Bitinga, né? E fui criado em Borborema, minha família inteira daqui de Borborema, né? Uma metrópole, né? Borborema. Borborema tem aí cerca de seus 15 milhões e mil habitantes. Tem 15 mil habitantes em Borborema, uma cidade pequena, né? Eu saí de Piracicaba, de um polo esportivo, né? E vim para Borborema, né? Uma cidade onde tem 15 mil habitantes, né? Então, quer dizer, mas com o mesmo fogo, pegando fogo no coração, de querer usar o esporte e falar de Jesus. E quando eu cheguei aqui, numa cidade de 15 mil habitantes, de interior, tem lá o futebol amador, tem muitos amigos e tal, né? É uma dificuldade a mais. E igrejas diferentes daquilo que eu era acostumado. E aqui em Borborema, tem uma cidade chamada Novo Horizonte, que fica mais ou menos cerca de 15 a 20 minutos de Borborema. Para mim era um bairro de Piracicaba, né? Que eu tinha que ir nos bairros fazer o trabalho, era um bairro de Piracicaba. Pertinho, né? A cidade de Novo Horizontino, que esse dia estava dando uma aventurada lá, em primeiro lugar da Série B, né? Tava bem pra caramba, hoje tem quarto. Né? Tem uma tradição enorme no futebol, cidade do qual eu também corri, e é minha cidade de Paterna, né? Minha cidade de Paterna. E vim para Borborema, fiz alguns trabalhos, né? E em Borborema, por isso que eu digo, o Ministério do Esporte, ele abre o leque. Eu uso aqui nas escolinhas, né? Para falar de Jesus, tal, porque aqui a gente não tem as reuniões. Só que a minha igreja é de Novo Horizonte, deu sendo para Borborema, mas eu congrego na Igreja Batista Betel, em Novo Horizonte, que é Novo Horizonte. E aí o pastor, você veio, o Atletas de Cristo e tudo mais. Beleza. A nossa igreja é uma igreja abençoada, e aí ela está construindo uma outra igreja, em outro lugar, que bem longe. Aí o pastor, falei, pastor, vamos começar a usar Atletas de Cristo? Aí ele falou para mim, pô, Leandro, a gente vai estar saindo do prédio. E aí eu acho, aí a visão de reino entra no jogo, né? E o pastor falou, viu, não conhecia as outras igrejas de em Novo Horizonte, que é uma cidade com grandes igrejas abençoadas, né? Batistas, quadrangulares ali, enfim. Não conhecia muito as outras igrejas, né? E aí ele falou assim, não vai sair daqui, você vai subir para cima, vai fugir um pouco daquilo que a gente vai querer. E nossa igreja é uma bênção, né? Tem uma capacidade de oferecer ali para fazer as reuniões. Eu falei, nossa. Ele falou, conversa com o pastor Guto. O pastor Guto é uma benção, que eu não conhecia, e que é da Igreja Monte Santo. Olha a história, olha como Deus faz as coisas. E aí eu fui atrás, porque eu conhecia um outro amigo meu que era dessa igreja, que é o Lube, que joga basquete comigo, ele é líder de jovem lá faz uns 10 anos. Entendeu? E ele nunca fui lá, porque eu não estava aqui, né? E aí o Lube, precisava conversar com o pastor seu, cara, sobre a Atletas de Cristo, eles acompanham. E aí, Sandra, entra uma coisa muito importante. E os irmãos que estão aí, essa live que tem feito do Meet, ela é muito importante, assim, eu fiz muitas lives pelo Instagram quando teve a pandemia, muitas. E eu ligava para a pessoa, vou fazer uma live, atletas consagrados de futebol, de outras modalidades, eu vou, cristãos. E eu falo que o Meet que vai ficar gravado, é muito importante, porque alcança, eu estou aqui, né, em Borborema, Centro no Acre,
a gente está aqui numa reunião, né, falando aí de esporte, evangelismo, Atletas de Cristo, missão, e não daria para estar tudo pertinho, né? Mas a tecnologia nos proporciona isso, né? E ali, eu conversei com esse Lube, olha como que é as coisas, que é o meu amigo. Fiz a reunião com o Felipe. E, para minha surpresa, essa Monte Santo, a igreja que porque eu falei para vocês no começo aqui, a Atletas de Cristo é interdenominacional. Então, meu pastor, ele passou a bola, ele podia muito bem segurar eu. Falou, não, vamos subir, mas vamos fazer aqui. Depois ele sobe. Não. Falou, vai lá, porque eu acho que aqui não... E aí a igreja agora renovou o contrato, vai ficar mais 2 anos, então quer dizer, mais 3 anos, então não... E aí eu fui para essa igreja, o pastor me atendeu bem e falou, viu, a nossa igreja, aqui em Novo Horizonte, ela nasceu na tenda e numa reunião do irmão que era jogador Novo Horizontino. Então eu só veio para cá, Monte Santo, por causa que o jogador, as reuniões começaram na casa, ela tem o DNA de atleta, essa igreja. Todos os atletas do Grêmio Novo Horizontino, ou outros atletas, eles congregam lá. Aí eu encorajo você que está assistindo, né, irmão, irmã, depois quem ficar lá, mas encorajo mesmo, né, ou o líder que vai entrar depois da Atleta de Cristo na nossa live, que vai ver, de ir para cima. Por quê? Deus ele capacita, né, realmente. Deus ele escolhe as pessoas, mas você tem que dar o primeiro passo. Eu entrei numa igreja abençoadíssima, Sandra, diz passagem, uma igreja muito boa, um povo servo, abençoado, e com as reuniões de atletas, aonde tem atletas ali de seleção brasileira de futebol, atletas que jogaram em grandes clubes, né, atletas profissionais, eles atletas, membros da igreja. O que aconteceu? Que eu falo aqui que Deus sabe quais as coisas. Aí veio de novo o Leandro, né, veio o Leandro Samuca, né, com essa proposta, e talvez nem é o jogador que podia passar, mas ali naquele momento, né, Deus me levou ali, o pastor aceitou, né, e a gente iniciou as reuniões, né, ali de Atletas de Cristo na igreja, e as coisas foram fluindo. Então, em Borborema a gente faz um trabalho, né, Sandra? E ali em Novo Horizonte é onde eu realizo as reuniões de Atletas de Cristo. Tem sido uma bênção, né, com atletas do futebol, atletas, né, outros atletas, e Deus tem abençoado, né, numa igreja onde ela tem o DNA nascido no esporte, né? Então essa foi uma igreja, no caso, né, que nasceu realmente, não falo de Ministério do Esporte, mas nasceu através de atletas, né? Através de atletas que vieram ali para a cidade de Novo Horizonte, né, no qual onde eu sou líder, de Borborema, onde eu moro, mas Novo Horizonte é onde eu realizo a reunião de Atletas de Cristo, né? E congrego, e não congrego. Eu falo, meu Deus, eu estou aqui em Borborema na Igreja Batista também, eu vou para Novo Horizonte, que é a Igreja Batista, estou na Monte Santo, realizando as reuniões, quer dizer, é assim que o reino funciona, né? E lá tem sido bênção, né? Muitos atletas, né? Uma estrutura fantástica e um povo muito abençoado, que me acolheu, né? Assim, de uma forma especial, me deu liberdade, tanto que eu fiz questão, Sandro, né? De abrir a primeira reunião lá com o pastor Rodrigo, para ele passar a visão, porque a Atletas de Cristo tem uma visão, tem uma missão, né? E não é assim, né? Um grupo que, eu quero... Você tem que entender talvez se você tem aquele chamado, né? Aquilo para fazer. E Deus me levou, Sandro, lá para o meio de um monte de atleta que eu falei, meu Deus, mas Deus ele usa quem está disposto a fazer a obra dele. Você pode ser o melhor que for, pode conhecer tudo. Agora, se você ficar ali só domingueiro ali, não querer fazer nada, não vai rolar, né? É bênção também, claro, está na igreja. Mas Deus ele ama pessoas que estejam falando, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, vamos embora, eu quero fazer alguma coisa, eu quero lá para o chão, eu quero fazer. Se Deus ele capacita. Eu sou prova disso, entendeu? Porque onde eu estou hoje, eu posso falar, uma igreja que nasceu com grandes até o Odair Prateaca teve lá, Paulo Sérgio, que foi nosso presidente, foi o que deu start ali. Quer dizer, então, Paulo Sérgio jogou no Bahia e jogou para o Novo Horizonte, né? Novo Horizontino. Então, assim, eu conversei com ele esses dias. Eu falei, Paulo, você não sabe onde eu estou? Falou, nossa, eu estou em Novo Horizonte, você deixou a sementinha aqui, agora eu tô tocando aqui, né? Pastor Paulo, uma benção. E aí então, eu estou em Borborema, eu estou em Novo Horizonte, que é reuniões, e aí, falando de Ministério do Esporte, para o pessoal entender essa ferramenta tão importante,
que eu acho que assim, é onde você vai envolver. Muitos atletas têm muitos testemunhos, né? Muitas coisas acontecem no Ministério de Esportes. No esporte, o esporte, muita gente fala assim, pô, que beleza. Muitos atletas, ou atletas profissionais de modalidades, como eu fui, não tinha vício, não tinha nada, mas não tinha Jesus. Agora, todo atleta tem uma família, todo atleta tem um. Todo mundo tem um problema, gente. Entendeu? E só Jesus que pode resolver esse problema. Eles podem ter lá 10 milhões na conta, tal. Só que quando eles não conhecem Jesus, eles ficam perdidinhos. E acontece como a gente vê com esses atletas, né, Sênior? Que não conseguiram aproveitar o melhor que Deus tinha para a vida deles. Talvez eles poderiam ser muito maiores e adorar a Deus. Eu sempre falo, a frase que eu levo para os atletas aqui, que vocês são missionários disfarçados de atletas. Então, eu bato muito nessa tecla, né? Que eles possam, né, irromper. E aí, Ministério do Esporte, a gente começou na igreja minha aqui, na Betel, na Batista Betel, né? Onde ali, eu falo, por isso que eu falo, a nossa igreja enviou dois adolescentes para a igreja da cidade também, mas eles não estão fazendo nada de esporte, eles estão fazendo um seminário, né? Ô Fernandão aí, velho. Antônio Fernando. Aí nós começamos o trabalho no Ministério do Esporte, o pastor passou a bola e toda sexta a gente tem o Connect Esportes. Mudamos para sábado agora. Que eu indico para quem está ouvindo a live, se os líderes entrar depois, para quem é da igreja, invista nesse ministério, entendeu? Porque é onde faz a diferença. Ah, mas tem um culto de jovem, é muito alegre, é top. A gente começou à noite o ministério de sexta, vai começar agora jiu-jitsu, outras modalidades, só com recreação. Com recreação com a galerinha ali. Sexta-feira, onde a galerinha dá aquela fugidinha, né? Tem nada a fazer, ou fica dentro do quarto, ou quer dar uma saidinha. Nós fizemos o teste, tem sido um sucesso. Eles não querem ir embora. E claro que ali a gente faz pipoca, algodão doce, um monte de coisa. Muito lazer, futebol, fute-mesa, basquete, recreação, hora com eles, ouve, enfim. Que aí já entra o quê? Ministério de Esportes. Então, o Ministério de Esporte em si é fantástico. E Atletas de Cristo, eu hoje diretamente, né, falando de Atletas de Cristo, essa missão abençoada, Deus me presenteou, né, com esse grupo local ali em Novo Horizonte, sendo, né, uma cidade muito boa, né, de 40 mil habitantes, pertinho de Borbes, né, que é perto. Então eu estou nesse intercâmbio, eu vou para lá, vou para cá, amanhã eu estou lá, até amanhã tem uma reunião para vocês verem assim. É outra coisa que eu deixo para o Sender. Eu estou falando aqui para você, o Sender é uma pessoa que tem essa visão que eu tenho, que a gente tem, de parcerias, né? Abrir o leque de parcerias. A igreja tem que impactar o lugar que você está, né? A igreja tem que ser vista na sua comunidade. E as parcerias são muito importantes, né? Então, como a gente tem Ministério do Esporte, eu peço para o cara do mercado, não sei se é cristão, mas eu vou pedir para ele uma parceria, em troca disso você vai pôr o seu... Então, as parcerias são muito importantes, tá com outras igrejas que têm a mesma visão, que querem né, conhecer o Ministério de Esportes, né, porque o principal nosso é o quê? A gente quer expandir o reino de Deus, né, e no caso, multiplicar a visão, né, treinar pessoas para que a gente possa alcançar mais pessoas no lugar onde a gente esteja. Não ficar só ali, naquele lugar, e achar, nós fazemos tudo. Não. A gente quer passar a visão, né, de atleta. E Atletas de Cristo, a gente sempre tem uma preocupação, né, Sender? Desse líder, ele ser um líder nota 10, ele tá entender a missão, entender a visão, entender aquilo, o chamado. Eu gosto de Atletas de Cristo, tem que ver se tem mas acima de tudo, ser um servo de Deus, né, fiel a Deus. E ter esse... Aí eu falo, mas tem que ser atleta profissional? Você foi atleta... Exatamente, eu fui atleta profissional de atletismo. E Deus me levou totalmente para os boleiros, né? Para o atletismo também, mas Deus levou para os boleiros pessoas que eu não via na televisão, né? Que é cristão. E hoje a gente é amigo. Então, quer dizer, vi no atletismo. Então, peraí. Então não precisa ser atleta. Você pode ser um simpatizante do esporte, amar a alma, amar vidas e ter um gosto pelo esporte e falar, eu vou para cima. Com certeza Deus vai capacitar. Então, hoje estamos ali, uma cidade pequena, 15 mil habitantes, 40 mil no Horizonte, realizando trabalhos, Ministério do Esporte na igreja. Final de semana eu estou com meus alunos, vou ter o Jogo das Estrelinhas de basquete, são
São 200 crianças, a igreja, os jovens adolescentes vão vir com a tenda, a gente tem uma tenda, né, de Atrás de Cristo, que é a tenda de oração de Atrás de Cristo, onde a gente faz as orações, né, e eles vão impactar esses 200 crianças e adolescentes que estão no ginásio fazendo evangelismo, que aí envolve o Connect Sports, que é o ministério da igreja, que é que eu já linkei, né? Aqui tem o Connect Sports e Atletas de Cristo. Eu sempre gosto de linkar com Atletas de Cristo, porque é uma entrada muito boa. Então, esse é o nosso trabalho aqui no interior, né? Tipo, que a gente tem. Tem muito trabalho, né? A seara é grande, mas, vamos dizer, são poucos, às vezes. Tem muito pouquinho, tem gente, mas Deus, eu creio que vai preparando. Eu estou muito feliz, né, com a minha igreja aqui, para o pastor ter essa visão. E eu, como eu disse, eu não na proporção, mas a visão da igreja cidade, quem puder dar uma olhadinha, não digo só de Ministério de Esportes, mas de muitos outros ministérios, né? E eu sempre falo, vê e adapta onde você está, né? Se dá para adaptar ali, né? Menor, né? Mais chutinho, mas faz, né? Então, dá para fazer muita coisa. E a gente indo para cima, Sandra. A gente ama essa missão, né? Eu acho que eu amo servir a Tese Cristo com esse time muito bom, time abençoado que é o pessoal aí da missão, né? De poder falar de Jesus e através do esporte. A minha vida é essa missão, assim, né? De meu ministério chamado, né? Eu não meço esforços, né? Para estar usando, e tem muitas pessoas. O esporte ainda, para vocês entenderem, o pessoal que está nessa live, o Sender falou e eu reforço. Os atletas, eu creio que o tempo que a gente vive de hoje de cristão, de perseguição lá fora, ainda é aquele que vai entrar em lugares de país fechado. Vou citar um exemplo. A gente tem a seleção Atlético de Cristo, que é o Hope lá, que também faz jogos em países com catástrofe, que aí a gente vai com a camisa amarelinha, que o pessoal vai, que ali eles levam indiretamente, né, porque é transcultural, tem as suas culturas, mas o evangelho, através de clínicas, né, clínicas de esporte em país fechado. Fala, o Brasil, chegou. Então ali o pessoal usa para ir nesses países fechados, né? Então o esporte ele entra realmente em países muito fechados, né, Sender? A gente vê, e o atleta, eu acho que o missionário, todo missionário tem sua missão, seja ela urbana, seja ela indígena, seja ela, enfim, na África, seja ela, a gente tem que cumprir o ID. E eu sempre falo, né? Eu vou querer ir para a África. Legal, muito top. Eu acho que precisa muito, até mais que o Brasil. Claro que tem, agora tem no Nordeste, tem esse romper que vocês fazem de levar a cesta básica lá para a Bolívia. Assim. Então tem gente que precisa, Então agora a pessoa tem que entender o chamado. E nós usamos o esporte. A gente entra com. Eu também tenho esse trabalho missionário de Atletas de Cristo, né, lá na aldeia indígena do povo Terena, aonde temos um time lá deles, com uniforme de Atletas de Cristo, com o pastor Rodrigo Deu até, né, e que é o nosso líder, e ali a gente também usa as estratégias. Gente, quando a gente fala de estratégia, como o Ceder falou, é um lazer, né, mas é um aprendizado na palavra. Eles aprendem brincando, assim como no Kids Games. Só que em Atletas de Cristo a gente pega um pouquinho mais a fundo, né? Que é reunião, então a gente dá uma chegada junto com a galera, porque eles têm que entender, né, a verdadeira missão, né, na Terra, né? Então a gente chega diferente. Mas é isso, sabe? É muita coisa, né? Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo aí, né, fala, nossa, quanta coisa, é muita ferramenta para ser usada, né? Então, esse é um pouquinho, sendo aí do que a gente está vivendo hoje aí, meu irmão. Amém, Leandro. Bênção de Deus, mano. Isso é muito importante. É muito importante a gente poder falar, né? A vassoura? Não sei, procura lá com a reunião. Cadê a vassoura? Então, é muito importante as pessoas elas saberem de fato aquilo que a missão ela tem feito do Acre a São Paulo, ao Pingo que está lá no Pará, a galera que está lá em Curitiba, né? São mais de 80 grupos locais espalhados aí pelo mundo. Então, Leandro, nós agradecemos muito, meu irmão, você pelo seu tempo, a disponibilidade para estar nos abençoando com aquilo que Deus direcionou a você. E que nós possamos, cara, ainda viver esse ministério
tempo que o Senhor determinar, né, nos trazer. Aí, no sábado agora, nós tivemos um Kids Games, fizemos um Kids Games numa igreja que nos convidou, e eu fiquei muito feliz pela Ney, Gabriela, a Thaís, que participou, eu imagino, pela primeira vez também. Nós tivemos a Ana também, tivemos o Chapecó, a Ana Paula. Então, nós tivemos uma galera nova que participou do Kids Games, e eles participaram já trabalhando, sem ter feito nenhum treinamento, né? Porque geralmente a gente faz um treinamento. Chegou pro jogo, chegou jogando já. Já chegou jogando. Eu peguei e fiz um desenhozinho para ele no WhatsApp, mostrei para ele como é que era as bases e mandei 10 áudios explicando para ele, dizendo assim. E ali a gente teve um momento de 20 minutos antes dos jogos, e eu expliquei como é que se dava, e eu falei, olha, a gente vai aprender durante a atividade. Então, eles foram para o jogo de maneira direta, e então, assim, eu fiquei muito feliz, porque são novos voluntários, como você disse, né? A gente tem uma seara muito grande, mas poucos são cearenses, como diz o Alex Dias, né? Poucos são cearenses. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor tem enviado mais cearenses para esse trabalho. Aí nós temos aqui o Fernando, que você conhece, né? Fernando já conhece a ferramenta, fez treinamento, já deu curso de ferramenta de ministério esportivo. Então, essa galera que está chegando agora se soma com a gente, que já anda há muito tempo. Então, até o final do ano, já falei para a Neiva, a gente deve ter aí pelo menos mais fazer aqui pela nossa região. Então, já temos mais pessoas. Muito feliz, meu irmão, por você ter estado aqui conosco. Eu vou marcar no próximo para você retornar, e aí a gente poder talvez falar um pouco no bate-bola, falar um pouco sobre Kids Games e o Babalo, né? Nós tivemos a honra de ter aqui no Acre. Olha só, o Acre é um pouco distante, mas nós tivemos a honra de ter aqui no Acre, no nosso curso de Ubabalo, o Ximenes e o Juju. Os dois estiveram conosco. Nossa, os dois monstros de Ubabalo, né, estiveram conosco aqui. Então, né, a gente marcar um pouco mais para frente para falar dessas duas ferramentas, Kids Games e Ubabalo. Vai ser show de bola também, mas te agradeço, meu irmão. Te agradeço muito, viu? Abençoado aí. Amém? Sim, amém. Pode contar com a gente, amém. Né, Sender? A gente tá junto. Estamos longe, mas estamos perto. E amém. Como você falou, né, a galera foi pro jogo direto. Eu já fiz. O pessoal aqui, eu já fiz vários com eles quando tá em Piracicaba. Falou, gente, vai ter isso aqui. Nossa, mas você não avisou. Mas é assim que funciona, viu, gente? Entendeu? Talvez ali na tempo, claro, a gente programa, sendo organizado, mas é assim, vamos já vai direto pro jogo, já vai para cima, né? Acho que é importantíssimo, assim, essa vivência que eles tiveram, né? Sangue novo aí é importante, renovação, né? Diz, eu acho que assim, o Deus, uma frase a obra de Deus, ela vai ser feita, né? Com o Sender ou sem o Sender, na sua geração. Eu acho que, mas eu quero fazer a obra, eu quero participar da minha geração, eu quero impactar, eu quero ser usado agora. Então, eu não quero ficar de fora das bênçãos que Deus tem, entendeu? Para fazer a obra. Então, aproveitem, gente, essa oportunidade. O Sender bateu o sininho, você já corre lá, entendeu? E vai para cima. Nem pensa duas vezes, nem sabe o que é, só vai, entendeu? Vai que vai dar certo. Amém. Mas é bênção, vamos para a Cília Babá, obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus, vamos marcar assim. Tamo junto. Amém. Eu queria que o Fernando orasse por sua vida, a gente poder encerrar. Amém. Eu só quero vida. deixar só um versículo para vocês, Ender, só Deuteronômio 6:5, né? Até antes de Cristo a gente tem uma frase, né? Uma frase importante. Fala, Fernandão! Fernandão é o vice-prefeito do Acre. Você é o prefeito do Acre, Fernando é o vice-prefeito. Os caras mandam em tudo aí. Que a frase é a seguinte, né, amando ao Senhor, correndo junto e alcançando muitos. Né, em Deuteronômio 6:5, a palavra de Deus diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Então, o amar, primeiramente, amando o Senhor,
né? Então a gente coloca o amando ao Senhor, o primeiro passo, né? Que a gente possa amar Deus. Eu acho que o mundo hoje carece desse amor, um amor de Deus. E a gente amar o Senhor de todo o nosso coração. Se a gente fazer isso, com certeza, a gente vai conseguir romper em todas as atmosferas, ambientes, políticos, o que for, né? E amando ao Senhor e correr junto, né? Correr junto para que a gente possa estar correndo junto com pessoas, como o Sender fez com um grupo novo, que possam estar correndo junto para alcançar mais pessoas e alcançar muitos. Eu acho que esse é o segredo, né? Da gente estar junto para alcançar grandes pessoas e amando. Hoje eu acho que isso né, a parte principal aonde nós vivemos o amor, ensinando, né, e amando pessoas. Obrigado, você, André. Deixa eu deixar esse versículo abençoado aí, Deuteronômio 6:5. Amém. Amém? E vou ter Amém, agora a honra Leandrão. de orar para mim. Eu estou Contigo na também, benção, mano. hein? E aí, Leandrão, tudo bem, mano? Graças e paz a todos. Boa noite. Estou bem, Uma bem. satisfação tê-los conosco, viu? Tê-lo conosco aqui no grupo local, né? Nessa live. Eu não pude entrar mais cedo que eu estava era na direção de uma oração que a gente tem da igreja, né? A segunda, quarta e sexta, e eu estava na oração, estender um pouco, e aí, acabando lá, eu já vim correndo para cá para pegar esse momento aí da sua palavra, né? Perdi o louvor da Neiva ali, mas ainda foi abençoado um pouco com esse seu testemunho, né? De vida, que isso, cara, a gente fica feliz em saber que nos quatro cantos dessa terra há pessoas que têm essa chama ardente no seu coração, que queimam por fazer a vontade do Senhor, né? E usando essa ferramenta esportiva, então, né, nós que, quando conhecemos essa ferramenta, né, Deus já gerou esse amor, né, incessante por essa ferramenta, porque sabemos que é uma estratégia que o Senhor nos deu para alcançarmos muitas vidas, né, e você tem cumprido esse propósito, né, amando ao Senhor, correndo junto e alcançando a muitos, né, tem alcançado a muitos, independente do local. Interessante, você falou, estava num grande centro e foi para um pequeno, mas o amor por levar o evangelho, para proclamar o evangelho através da ferramenta é o mesmo, o fogo foi o mesmo, então isso é empolgante para a gente, né? Para a gente, como grupo local, temos aí com uma nossa liderança, o Sender, né? E essa equipe que está, parte da equipe que está conosco, as pessoas convidadas. Mas ficamos felizes, cara, muito bom seu testemunho, viu? A sua vivência, e isso, você falando já dá as brasas vão se encontrando, né? E aí o fogo começa a queimar, então mais uma vez, né, essas brasas se encontraram e você foi uma brasa essencial para nos fazer queimar mais, né, por essa vontade de fazer o evangelho aí e usando essa ferramenta do esporte, a linguagem universal do esporte. Amém. Então vamos orar pela sua vida, meu irmão. A live, só perguntando, Fernando, a live vai ficar salva em lugar, ou Sandra, que você falou gravando, fica salva aonde? Você manda para mim depois? Vai ficar salvo. Amanhã já está disponível no YouTube, eu já te passo o link. Ah, não, tá maravilha. Aí, pô, pessoal, aí o Sender já me tem, né, a gente tem muitos trabalhos, né? E aí eu posto muitos trabalhos, eu falo pro pessoal ver o que está acontecendo através do esporte. No Instagram, né, que é Samuca Personal Running, pois o pessoal pode seguir lá para ver lá os trabalhos, né? E no Face também os trabalhos evangelísticos, né? Para a gente partilha mesmo ali, para que todo mundo possa ver aí o que Deus tem feito, né? Através do esporte e vidas aí. Então, pode seguir lá, gente, lá, tá tudo aberto. Amém, Fernando? Amém, amém. Amém, mano. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos nesse momento, mais uma vez, Deus, compartilhando, Pai, do teu reino, e essa noite, ó Deus, o Senhor usou o teu servo, ó Deus, o Leandro, ó Deus, na sua cidade, ó Deus, lá, ó Deus, em São Paulo, ó Deus, onde ele está no interior, mas que, ó Deus, através da vida dele, nós somos, sim, ricamente abençoados, fomos, ó Deus, motivados Deus, a fazer mais para ti, e quando nós fazemos mais para ti, nós nos reduzimos à nossa pequenez, Senhor, porque nós não somos nada sem o Senhor. A Deus, que essa chama, ele jogou, trouxe a nós essa noite, a Deus, abrasando os nossos corações para utilizar essa ferramenta, a Deus, que é o esporte, para alcançar desde a criança até o mais adulto, ó Deus, o mais maduro, Senhor, em nome de Jesus, mas são vidas que são preciosas para o Senhor. Então, Deus, assim como Paulo ele falou, Deus, na 1 Coríntios, o texto que a gente compartilhou há pouco na oração, a Deus, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, Pai.
Então vivemos e proclamamos essa loucura da pregação que é a tua cruz, Pai. Mas quando ela, Deus, é proclamada por nós, ó Deus, é como uma chama ardente, ó Deus, que envolve aqueles que não te conhecem. E o teu Santo Espírito, ele gera o arrependimento para aqueles, ó Deus, que ao receberem a tua palavra, se rendam em arrependimento e reconheçam ao Senhor, que é o técnico dos técnicos, ao Senhor, que é o nosso grande treinador, Jesus Cristo, Pai. O Senhor que um dia nos alcançou, e assim faz da vida do Leandro, ó Deus, um proclamador desse evangelho da cruz, que a loucura da pregação esteja sobre a vida do teu servo, Pai. Que o abrir da sua boca, a Deus, a sua boca, a Deus, proclamando o teu evangelho, saia um evangelho de poder para alcançar desde a criança, como eu falei, até o adulto, Pai. Capacita o Leandro, ó Deus, a cada dia. A Deus, guarda o teu servo, esconde ele atrás da tua cruz, guarda os seus familiares, os seus, Pai, livrando Deus de todo mal, mas que ele possa, Deus, continuar com essa chama ardente, ó Deus, de proclamar, a Deus, a tua palavra, nos 4 cantos dessa terra, remacharamanás. Ei, canamasui de caias. Ori machui de haramanashure canter elavas. Ori caramanasso. Ei, filho. É assim. É assim. Continua. Continua firme. Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Crê. Crê, crê, então somente verás a minha glória manifesta na tua vida, porque aquilo que tem buscado, aos olhos naturais parece impossível, mas para mim, que sou grande eu sou, não é nada. Espera pacientemente, porque aquilo que tu tens buscado em mim, certamente vai vir sobre a sua vida. Confia, persevera, permanece, porque eu sou contigo, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Ramassui decanta, ralamas. Ei, eu sou contigo. O Senhor fala assim, confia, filho meu, confia. Colocarei sim na tua boca uma adoração a mim, uma adoração como nunca antes tu adoraste a mim. Colocarei na tua boca um cântico novo, porque a minha misericórdia ela se renova a cada manhã. E assim como a minha palavra se renova na tua vida. Porque serás sim ainda um instrumento nas minhas mãos, assim eu te digo, porque é o Senhor. Em nome de Jesus. Assim, Deus, nós louvamos a ti, meu Deus. Louvamos ao teu santo nome, Pai, por estarmos aqui, Senhor, essa noite, Pai. Em nome de Jesus, guarda o teu filho, ó Deus, e usa-o como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém, meu irmão. Amém. Bola contigo.